Há pessoas que muitas vezes vêm aqui e dizem assim: Padre, eu frequento aqui, sou católico, se diz católico. E aí eu sempre pergunto assim: mas você é católico de IBGE? Porque vocês sabem, né? Tem os católicos de IBGE, que são aqueles que assumem ser católicos para não assumir que não é nada, na verdade, na vida. Então, como os católicos ainda são maioria, então dizem que são católicos. Ou você é um católico praticante. Não, padre, eu sou católico, eu venho de vez em quando, mas eu também sou espírita. E aí eu digo, e além disso, padre, eu ainda frequento a Seixonoye, eu frequento... Olha, o padre não está querendo falar mal de nenhuma religião aqui. Mas geralmente, e não são poucas pessoas que vêm com isso. E aí quando eu digo para a pessoa assim: olha filha, você não pode fazer isso. Então ela acha que eu estou dizendo para ela que, na verdade, e eu nem cheguei no discurso ainda de que o cristianismo é a religião certa. Eu nem cheguei nisso. Eu estou dizendo para ela que ela não pode fazer isso simplesmente porque, na verdade, ela não tem fé. É isso que eu estou tentando dizer para a pessoa. Ela não tem fé, porque se ela precisa ir numa religião, em outro lugar, buscar, e isso acontece muito, principalmente aqui. Aqui nós temos um complexo de fé, por conta de São Judas Tadeu, e por isso tem muitos padres. Então a pessoa vem: padre, põe a mão na minha cabeça e reza porque eu estou precisando de cura, e eu coloco. Aí ela vai ali e pede para outro padre, todos os padres que ela achar na frente, ela pede para o padre colocar a mão na cabeça dela. E aí você vai dizer assim: filha, isso está errado, você não pode fazer isso. E aí a pessoa se constrange porque ela fala assim: como assim? Eu estou recebendo oração e está tudo bem, está tudo certo. É mais ou menos um pouco do que Jesus está chamando a atenção do povo ali. E não está certo, porque isso não é fé. Isso é esperar que existe uma mágica em alguém. Olha, aquele padre, se ele não me curar, vou no outro até tentar achar que... Porque em algum padre deve ter uma mágica, deve ter alguma coisa nele que vai me curar. Ou eu fico naquela das religiões, né? Eu vou no catolicismo, mas eu frequento espiritismo. Porque na verdade eu fico esperando assim, não... Pode ser que existe uma dessas duas coisas, está certo ou não está certo. Então eu vou lá e fico nesse meio. Olha, e como as pessoas ficam confundidas com isso. Meu Deus, elas não percebem o mal que isso, a divisão interna que isso causa dentro de si mesmo. E até então não estou falando de religião, eu estou falando do problema que jaz dentro da pessoa. Que é isso que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Olha, quando rezar, não faz que nem os pagãos, que multiplicam palavras. É para a gente entender o que Jesus está querendo dizer. E quando Jesus diz que não é para multiplicar palavras, Ele não está dizendo assim: então quer dizer, padre, que se eu rezar uma Ave Maria e rezar 50 é a mesma coisa? É a mesma coisa? Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que se você rezar uma Ave Maria, ou se você rezar 50 Ave Marias, mas se você estiver presente na oração, ou pelo que você faz isso, porque Jesus diz isso, mas depois Ele vai para o monte rezar a noite inteira. Jesus não está falando de quantidade aqui, Ele está falando de qualidade. Ele está falando do quanto você está presente, do quanto você não tem a oração como um amuleto, como um objeto, porque não acredita em si mesmo. Você acha que existe alguém fora de você que vai te fazer alguma coisa que vai mudar a sua vida ou mudar a sua história, mas você não tem dentro de si uma fé de verdade. Você acredita nas fórmulas. E aí é como se quando você vem num padre, você vai em outro, é como se você estivesse indo na bruxaria, como se você estivesse indo na adivinhação. É o mesmo comportamento. Não muda nada disso. Por isso, ir em 2, 3, 4 religiões, isso é muito perigoso para si mesmo. E é isso que as pessoas não entendem. E claro, eu como padre vou dizer para você, mais perigoso ainda porque Deus, diz São Paulo na primeira leitura, é um Deus ciumento.
E quando São Paulo diz que ele é um Deus ciumento, significa que ele te quer num lugar. Deus te quer naquele lugar, junto dele, e não te quer aqui adorando ele, adorando outros deuses, ou outras religiões, ou outras coisas. Mas para além disso, o mal que isso causa. Os jovens vêm aqui e dizem assim para mim assim: padre, olha, eu acredito que existe um Deus, mas eu sou agnóstico. Sabe o que significa agnóstico, né? Agnóstico é alguém para que tem medo de dizer que não acredita em Deus. Então, para ele não dizer que não acredita em Deus, ele diz assim: não, eu acredito que tem uma força, eu acredito que tem um Deus, mas eu acredito que ele não está ligado em nenhuma religião. Aí eu falo assim: tá bom, então você é agnóstico, você acredita em Deus? Acredito. E você reza para esse Deus? Não. Eu falei: então para que ele serve? Filho, isso é um contrassenso. Se existe um Deus e você não tem um relacionamento com ele, é a mesma coisa dele não existir. Ele não serve para nada, esse Deus seu não serve para nada. Você acha que um Deus iria te criar e iria te deixar longe dele? Porque você, no caso, é outro Deus, não precisa dele, é outro Deus, então. Porque se existe alguém que não precisa dele, é outro Deus. Então você está dizendo outro Deus? Aí ele fala: não, padre, o senhor não está me entendendo, não é assim. Não, o que eu não estou entendendo? Diz para mim. O que eu não estou entendendo? Mas o que eu não estou entendendo é a sua justificativa de não ter um relacionamento com Deus. Porque você arranja justificativas para essas coisas. E como o mundo está cheio disso. E aí Jesus vai dizer para nós assim: olha, quando você for rezar, que você esteja na oração. Que você esteja lá. Você pode rezar, e claro que muitas vezes as 50 Ave-Marias têm muito mais valor do que uma só. Porque quando eu rezo uma só é porque eu digo assim: não tenho tempo para Deus. E claro que quem reza mais, em quantidade isso tem mais valor. Mas se eu rezar as 50 Ave-Marias ou a uma Ave-Maria com esse espírito, que é o espírito das pessoas que estavam diante de Jesus Cristo, que é um espírito de quem olha para Deus e só pensa em si mesmo. Olha o exemplo que ele dá no final depois que ele ensina o Pai Nosso, olha o que ele diz. Olha, São Mateus completa: se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar também. Tantas pessoas que falam assim: padre, porque eu preciso ser perdoado, eu quero o perdão de Deus, eu quero o perdão das outras pessoas. Mas quantas vezes você perdoou quando precisou perdoar alguém? Isso é novamente um contrassenso. Se eu não tenho uma vida de perdão, como é que eu vou esperar o perdão? Como que é isso? E a mesma coisa a oração. Se eu só repito palavras e não vivo o que eu repito, o que eu vou esperar disso? Uma mágica? A religião cristã não é uma religião de mágica. É uma religião de fé. E fé é uma força interior. Fé é uma força interior que te move, que faz você fazer alguma coisa, que não faz você ficar esperando, que não faz você ficar sentado, que te move, que faz você sair da situação que você está, a se abrir para outras realidades. Isso é fé de verdade. Meus irmãos, que Deus nos ajude. E hoje nós vamos rezar o Pai Nosso, assim como o Senhor nos ensinou, como nós fazemos em todas as missas. E que Deus nos ajude a rezar isso com fé, todos os dias. Ter fé de verdade. Ter um bom relacionamento com Deus. No instante de silêncio, peça a graça, o dom de ter essa fé, o dom de não ser dividido, de saber inteiramente o Deus que você serve e a quem você segue, o Deus que precisa ser adorado de verdade.